A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Que bom que mais uma vez nós podemos estar juntos aqui e com esse propósito tão especial do Senhor, que é estar ministrando a respeito de algumas coisas concernentes à salvação e o reino. Então, a partir de agora, essa é a primeira parte, o primeiro estudo. Então, nós vamos falar sobre a visão dos vencedores. Então, eu estou muito feliz por você estar no nosso canal, participando. Se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso. Se inscreva. Você pode também compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Não deixe de clicar no sininho das notificações e dar o seu like no nosso vídeo. Então, a visão dos vencedores é algo poderoso, é uma visão extraordinária. E o que eu quero dizer também, antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer um formato de curso mesmo, né? Você pode estar vendo as partes do nosso curso e você pode ir assistindo os vídeos conforme você vai terminando um, já pode passar para o outro, ok? Então, eu queria falar sobre as nossas intenções. Nossa intenção é de mostrar dentro de uma visão muito clara, muito esclarecida, a respeito de algumas coisas que muitas pessoas têm dúvida. Então, e no nosso coração nós não temos nenhum objetivo de estar gerando nenhuma discussão, né? Não é o nosso interesse fazer isso. Nosso interesse aqui é de edificar a igreja. Então, se você está assistindo, de repente tem uma opinião diferente, você tem uma visão diferente, que bom, né? Que você possa usar desses vídeos, desse estudo, para poder ampliar mais a sua visão e a sua vida com o Senhor possa cada dia mais ser uma vida crescente, né? Uma vida que você está avançando no seu crescimento espiritual, ok? Então, primeiro assunto que nós vamos falar é exatamente sobre a certeza da salvação. A certeza da salvação. Esse assunto é muito importante nos nossos dias. Por quê? Porque tem muita gente que está servindo a Deus, muitos crentes, muitas pessoas que não têm certeza da salvação. E algumas dúvidas que permeiam a mente e o coração dessas pessoas, e muita acusação do inimigo também. E eles ficam assim pensando o tempo todo que a salvação é algo que se perde. Mas a salvação é dada para o homem para a eternidade. O Senhor, Ele é o nosso Pai. A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo e você crê nele, pela graça você é salvo. Então veja, qual é a confusão na mente de muitas pessoas? É exatamente essa, é de que você está na dispensação da graça, mas na hora da prática, quer viver na prática da lei do merecimento. Então tudo isso vai esclarecer seu coração, sua mente, da sua visão, e eu tenho certeza que vai também trazer edificação. Quer dizer que a salvação é de Deus, dada ao homem. A graça é um dom, é um presente de Deus. Então, não tem como um cristão perecer. Você já viu dizer que um pai, ele coloca o seu filho a perecer, vai deixar o seu filho se perder? Então, uma vez que você é salvo, você precisa entender que essa é a sua convicção, a sua certeza. Não é por obras, para que ninguém se glorie, né, conforme diz lá em Efésios, no capítulo 2, mas é mediante a fé por meio do dom que Deus te deu, o presente de Deus, que é a graça. Então, nós não estamos dizendo que com isso, nenhum cristão, ele não possa receber alguma disciplina. É isso que nós vamos entender aqui hoje. Também não estou dizendo que não haverá julgamento e nem não haverá recompensa, né, a perda de recompensa, porque veja, todos nós vamos nos apresentar diante de Cristo no tribunal depois do arrebatamento. Então, se um crente não for fiel depois de salvo, obviamente que vai receber disciplina e obviamente também que pode ser que perca a recompensa, o galardão. Então nós precisamos diferenciar o mais rápido possível salvação em Cristo e a recompensa, que é o galardão. Amém? Então, o cristão que é salvo, por outro lado, ele não pode mais perder a sua salvação.
Isso talvez vai chocar muitas pessoas, mas nós vamos entender que a salvação, ela é um dom gratuito de Deus. A salvação, ela é a prova do amor de Deus. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então veja, uma vez que somos salvos diante dele, nós somos salvos por Deus. Não é o merecimento, é a graça. Veja que nós vamos aqui enumerar algumas coisas, algumas questões, e também vamos enumerar algumas coisas que prova dentro da palavra de Deus que a salvação, ela é eterna. Primeira coisa, a graça e o amor de Deus. Veja, todos nós sabemos que a salvação é pela graça. Então, é um presente de Deus e não é pelos nossos méritos, não é pelo nosso conhecimento, não é pelo grau de intelectualidade que nós temos, e absolutamente não tem nada a ver com isso. Por isso é graça. E se é graça, então nós nunca podemos ser um devedor diante de Deus, porque é graça, é um presente que Ele nos deu. Então, se eu demonstro graça aos outros, eu não posso esperar qualquer pagamento. Por quê? Porque foi um presente, foi um dom. Então, se tive algum momento e o pensamento de ser recompensado, então não seria graça, né? Seria um empréstimo. Se em determinado momento eu pensar que eu preciso receber algo em troca, então isso não é graça. Isso seria um empréstimo. Então, se Deus nos dá a salvação, com a esperança de que mais tarde nós lhe devolvamos boas obras, ou ser bonzinho, obedientes, então isso não é graça. O que é dado de graça, preste atenção nisso, não pode ser retribuído. O que é dado de graça não pode ser retribuído. Então, a Bíblia, ela diz claramente que a graça e a salvação é um presente de Deus, que a salvação é um dom de Deus. Veja, Romanos 6,23, a Bíblia diz assim, Romanos capítulo 6, se você quiser ler na sua Bíblia, diz assim, capítulo 6 de Romanos, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, certo? Presente de Deus é a vida eterna. Então a vida eterna é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que eu acabei de dizer agora há pouco, diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem é de obras, para que ninguém se glorie. Então, o dom de Deus é a vida eterna. Então, se é um dom, é um presente, só para você entender a ilustração que eu vou fazer, se Deus te dá um presente, Ele não quer pegar esse presente de volta. Então, você não pode perder o dom que Deus te deu, o presente que Deus te deu, porque o Senhor, Ele não brinca de te dar as coisas e tomar. Você sabe? Então, Ele nos dá isso, querido, porque Ele é imutável. Deus não muda. O presente que Ele te deu para a vida toda. Então, se a vida eterna nos foi dada de graça, então Ele não pode reclamar de volta. Assim, jamais nós perdemos a salvação, porque ela é um presente de Deus, e um presente de Deus que Ele não pega de volta. Então veja, se Ele é imutável, então Deus não muda o seu pensamento. Deus não muda a sua forma de pensar, de ver. Veja lá em Isaías, o profeta Isaías diz que os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o nosso. Você sabe que se nós formos relacionar com Deus na base do merecimento, isso é um problema. Por quê? Porque o que nós merecemos? Qual é a dignidade que nós teremos? Nós vamos falar de justiça, que nós fomos colocados justos, ou somos justiça de Deus através de Cristo Jesus. Não é pelas nossas boas obras ou pelo nosso merecimento. Deus nos salvou exatamente por causa do seu amor. Aleluia. Deus nos salvou por causa do seu amor. Eu vou repetir o versículo de Romanos 5,8. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aquele que crê tem a vida eterna, por causa do amor de Deus. Se, quando nós éramos pecadores, Deus nos amou a ponto de dar a vida do seu próprio filho por nós, seria possível Deus rejeitar alguém depois de convertido, que se tornou fraco, ou talvez se tornou inconstante, né? Ou talvez errou? Você sabe, a base de tudo isso é o arrependimento. Quando você erra, estou dizendo que você agora, por causa da graça, então vai sair por aí, né? Isso aí é um outro assunto que a gente pode ver mais tarde, a respeito do que Paulo falou, né? Que não useis da liberdade para você dar ocasião à carne. Nós não estamos dizendo assim. O crente fraco e inconstante, talvez pelas pelejas, algumas dificuldades, algumas coisas, então por causa disso Deus vai rejeitar ele? Acredito que não. Claro que não. A palavra de Deus diz que não. O amor de Deus não muda e a sua graça também não muda. Tem um versículo muito importante e interessante, está lá em João capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Então não há mudança no amor de Deus. Não há mudança no amor com o qual Deus ama os homens. Então, se existe a possibilidade do crente perder a salvação, então haveria a possibilidade de Deus mudar. Mas nós acreditamos que Deus não muda. A Bíblia diz que Ele é imutável. É impossível isso acontecer, porque Deus é imutável. Então, outro ponto importante, queridos, e saber que o Salvador é mais importante que a vida eterna que Ele dá. Amém? O Salvador é mais importante do que a vida eterna que Ele dá. Lá em Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como vai nos negar algo? Né? Como que não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então, se Deus quis nos dar o seu filho por nossos pecados, gratuitamente, pensaria ele em tomar a vida eterna após algumas considerações a nosso respeito? Claro que não. Aquele que não negou, o seu próprio filho não me negará nada. Aquele que não me negou 100 milhões de reais, me negaria agora R$1 de que necessito, uma vez que Deus nos deu seu Filho unigênito. Como pode ele pedir a salvação de volta? Então a salvação não é nada comparada ao valor do Salvador. Nada comparado ao valor do Filho de Deus. Amém? Então ele nos deu seu Filho e nos deu a salvação. Se ele não pode reclamar seu Filho de volta, por que reclamaria então a salvação? Assim então, veja bem, qual é a conclusão que nós chegamos? De acordo com a graça de Deus, é impossível o homem perder a sua salvação. Amém? Então, o amor e a graça de Deus. A segunda coisa, Deus planejou nos salvar. Preste atenção nisso que eu vou dizer aqui. Houve um planejamento de Deus. Você sabe que a Bíblia diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então Deus planejou que a salvação, irmãos, em Deus, ou de Deus, através de Cristo Jesus, por meio do Espírito, não foi um acidente. Foi um ato planejado. Foi algo planejado e proposital. Deus planejou. Amém? A salvação foi planejada há muito tempo, com um plano muito bem definido. Um plano de Deus muito bem definido. Então não foi algo, aconteceu um acidente, o homem pecou, o homem errou. Deus ele já tinha esse plano. A palavra de Deus diz muito antes da fundação do mundo. Lá em Romanos capítulo 8, quero ler com você, no versículo 29,
E o versículo 30 nos diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, o Senhor então deu o seu Filho unigênito. Então, quando o Senhor ressuscita, ele se torna o primogênito entre muitos irmãos, né? E a Bíblia diz: e é o que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. A estes também justificou. Então nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. A esses também glorificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Então, nós fomos salvos quando nós fomos colocados como justos. Fomos salvos quando nós fomos justificados. Então, Deus nos conheceu há muito tempo. E nossa justificação é que veio mais tarde. Em o texto de Romanos, é uma corrente onde o primeiro elo é o conhecimento prévio de Deus. O segundo é a nossa predestinação. O terceiro é o chamamento. A justificação é o quarto elo. E o quinto elo é a glorificação. Aleluia. Então veja, nós seremos glorificados, receberemos um corpo de glória quando nós subirmos para o céu. Aleluia. Nós pensamos então que conhecemos a Deus quando nós fomos justificados. Não foi assim. Deus já nos conhecia muito antes. Muito antes. Né? Deus já tinha predestinado, já tinha feito o planejamento. Ele já nos conhecia. Veja, e aqueles que Deus conheceu, Ele marcou. Nós não estamos falando aqui que Ele predestinou alguns. Ele está dando aqui a ideia de que a salvação era para todos. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Então, nós não fomos conhecidos por Deus, fomos salvos a partir do momento que nós fomos justificados. Obviamente que quando você recebe a Cristo, há uma atitude, precisa ter uma atitude de reconhecer o estado pecaminoso, o estado de pecador, e se arrepender dos pecados, então ir a Cristo. Isso é preciso ser feito, e aliás, isso é preciso ser feito sempre, né? Porque nós erramos, nós falhamos, e o arrependimento nos leva de volta para o Senhor. Então, você precisa entender que se nós perdêssemos a nossa salvação, seria o caso de nós questionar a onisciência de Deus, por exemplo. Se ele sabia que seria salvo, como não ser agora? Então essa é a pergunta. Se ele já sabia que nós seríamos salvos, como não ser agora? Então Deus não pode mudar a nossa justificação sem afetar a sua presciência, predestinação e chamamento. Deus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Apocalipse 22:13. Nós começamos e não terminamos. Não é assim? A gente às vezes começa e não termina, mas Deus não. Aquele que começou a boa obra ainda não terminou. Ele não é como nós. Nós às vezes começamos alguma coisa e não terminamos, mas ele começou a boa obra e ele vai terminar. Aleluia. Deus nunca deixa as coisas pela metade. Ele prometeu que iria nos justificar, regenerar, nos salvar, iria voltar para nos dar um corpo de glória para morar com ele. Então a obra ainda não terminou, mas há um projeto de Deus para nós. Aleluia. A obra que Deus começou não pode parar na metade do caminho. Como eu disse para os irmãos, Deus não faz nada pela metade. Então a salvação é obra de Deus, não é obra nossa. Foi Deus quem nos salvou. Lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, se a salvação pudesse parar no meio do caminho, isso significaria que Deus não terminou o que ele começou. Mas isso é impossível. Coloque isso no seu coração. Isso é impossível. Aquele que começou, ele vai terminar. Ele começou na presciência e nos levará até a glorificação. Ele começou antes da fundação do mundo e vai nos levar até a glorificação. Aleluia. Então a nossa salvação é
eternamente segura, está segura nas mãos do Senhor. Se depender de nós, é claro que nós iremos falhar, mas a obra de começar é cumprida por Ele, e também a obra de preservar é dele. Amém, meus queridos? Entenda isso. Há um plano de Deus. Nós estamos dentro de um propósito. Nós estamos dentro de um planejamento de Deus. A terceira coisa sobre a certeza da salvação é que nós fomos feitos filhos de Deus. E aqui eu quero que você, então, preste bastante atenção naquilo que nós vamos falar aqui, porque isso é de crucial importância e que vai determinar toda a sua trajetória, toda a sua caminhada. Fomos feitos filhos de Deus. É que às vezes a Bíblia, pelo fato de alguns versículos ser muito bem familiarizados, e aí está o perigo de muitos se tornar familiar, e isso vai perdendo a importância. Mas deixa eu dizer algo para você, isso precisa cada dia mais reforçar a nossa fé no Senhor. Então, que tipo de salvação nós recebemos? A salvação é uma obra de regeneração, ou seja, recebemos vida de Deus. Lá em João, no capítulo 1 e no versículo 12, nos diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que creem no nome do Senhor Jesus se tornam filhos. Amém? Então, os que creem no nome do Senhor se tornam filhos. O texto diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, olha que oportunidade maravilhosa da salvação. Olha que plano maravilhoso do Senhor. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos nascidos de Deus. Recebemos o poder de sermos feitos seus filhos. Aleluia! Nascemos de novo pelo Espírito Santo de Deus. 1 João, quero ler para você, capítulo 5, o versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. 1 João 5,1. Então, quando um pecador crê no Senhor, o que acontece? Ele é salvo. Quando um pecador crê no Senhor Jesus, ele é salvo, e aí então Deus te dá uma nova vida. É uma nova vida, né? Como diz a palavra de Deus, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora uma nova vida. Então, sabemos então que Deus nos gerou e somos agora seus filhos. Coloca isso uma vez por todas no seu coração. Somos agora seus filhos. E é com esse relacionamento que nós precisamos nos relacionar com Deus. Então, se nós somos seus filhos, esse relacionamento não pode ser desfeito. Preste atenção aqui numa ilustração que eu vou fazer para você. Se você tem um filho rebelde, se você tem um filho mau, ele é indisciplinado, é rebelde, e você pode renegá-lo no tribunal, né? Você pode até entregar ele para a justiça, mas ele continua sendo seu filho. Os irmãos entenderam? Então, um mau filho também é nascido do seu pai. Vocês compartilham de uma mesma vida. Então Deus não está brincando de ser pai, porque uma vez que ele é pai para sempre. Uma vez que você se tornou filho, não tem como você perder a sua posição de filho. Entende? Eu aceitei a Cristo, recebi Jesus no meu coração, agora eu sou uma nova criatura. Epa, mas eu errei, eu falhei, eu pequei. E agora? Você continua na posição de filho. A questão aqui, porque você errou, porque você falhou, Deus ele não vai desfazer a posição que você ocupa de filho. Entenda isso no seu coração. É muito simples, é só você olhar para os seus filhos, né? Por mais errado, negligente, problemático, rebelde que ele seja, ele não deixa de ser filho. Aleluia. O mesmo acontece entre nós e Deus. Recebemos o poder de sermos feitos filhos. Esse é o poder. O poder do Evangelho nos transformou em filhos. Então, mesmo se nós tornarmos desobedientes, se eu me tornar
indisciplinado, mesmo assim continua sendo filho de Deus. Isso é uma questão de natureza e de relacionamento. Isso não tem como mudar mais. Porque as pessoas perguntam, mas como assim? Uma vez salvo, sempre salvo. É porque uma vez filho, sempre você será filho. Está entendendo? Não é a questão de uma vez salvo, sempre salvo. A questão é de uma vez que você se tornou filho. O Senhor, ele não é como nós. Ele não fica brincando de casinha, de aqui agora vamos mudar o filho, como uma atitude de criança, né? Quando as crianças elas estão brincando, né? As meninas brincando de boneca, então elas trocam os filhos. Agora esse que passa a ser seu, esse que passa... Não é assim. Deus ele não vê desse jeito. Ele não trabalha desse jeito. A Bíblia diz que nós nos tornamos filhos e nele nós temos a vida. Aleluia. Você sabe, a única maneira ou a única alternativa para acabar com o relacionamento de pai e filho é pela morte de um dos dois. Então, sabemos que Deus não morre. E agora que recebemos a vida eterna, a morte também não tem poder mais sobre nós. Então isso é eterno. Se Deus não morre e nós vencemos a morte por causa de Cristo, então nós temos a vida eterna. Isso não pode mudar. Então seria a única alternativa de mudar a condição de pai e filho é pela morte de um dos dois, né? Mas não aconteceu e nem vai acontecer. Então veja, irmãos, depois que Adão pecou, então Deus colocou um querubim com a espada flamejante diante da árvore da vida. Está lá. O homem pecou, Adão, né? E a Bíblia diz que Deus colocou um querubim com uma espada flamejante diante da árvore da vida. A árvore da vida está lá no meio do jardim. Deus fez isso para quê? Para que Adão não comesse do fruto da árvore da vida e assim vivesse eternamente. Então, lá em Gênesis 3, 22, quero ler com você, diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então nós somos redimidos. A morte e a ressurreição nos trouxe redenção. Aquele que creu no Senhor foi redimido. Nós hoje, olha aqui, hoje comemos do fruto verdadeiro da árvore da vida, que é Jesus Cristo. Aleluia, isso é poderoso. Por isso que quando nós participamos da ceia, nós comemos do próprio Cristo, né? Por isso recebemos a vida, porque hoje nós temos acesso a Cristo, que é a verdadeira fonte de vida, a verdadeira fonte de vida eterna. Por isso nós vamos viver com Ele eternamente. Aleluia, é poderoso isso, né, queridos? Nós vamos viver por Cristo, nós estando em Cristo, nós vamos viver eternamente. Então, isso é um fato que não pode ser mudado. Isso é algo que não pode ser mudado. Uma outra coisa, número 4, é que nós estamos falando da certeza da salvação. Então a quarta coisa que nos mostra, biblicamente, que nós temos que ter a certeza da salvação, e temos a certeza da salvação, é que somos membros de Cristo. Você sabe, lá em 1 Coríntios 12, 27, diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Melhor, 1 Coríntios 6, 17. 1 Coríntios 12, 27 diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. Então, somos membro de Cristo. Quando nós fomos salvos, não fomos apenas regenerados, mas nos tornamos um espírito com Ele. Nos tornamos um espírito com Ele. Aleluia! Lá em 1 Coríntios 6, o versículo 15 diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Paulo diz isso em 1 Coríntios 6, 15. Então, olha aqui, quando um pecador se converte, ele não apenas recebe a regeneração e a vida eterna. Não é só isso, não é só redimido ou
o preço foi pago, ele foi comprado por alto preço, glória a Deus por isso, recebe a vida eterna. Mas não é só isso, mas a Bíblia diz que aquele que se converte, quando um pecador se converte, ele se torna unido ao corpo de Cristo para se tornar um membro de Cristo. Você sabe que a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo, que tem muitos membros, mas que tem um cabeça que é Cristo. A cabeça, ela não pode viver fora do corpo. A cabeça está ligada ao corpo. O corpo recebe toda a nutrição, toda a vida e a condição de vida através de Cristo, que é o cabeça do corpo, cabeça da igreja. Então, o corpo de Cristo, irmãos, não é apenas uma ilustração, é algo real, é uma realidade espiritual. E isso é algo concreto, verdadeiro. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26, diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos com ele se regozijam. Aleluia. Então, esse versículo diz que se um membro sofre, todos sofrem. Mas se o membro recebe honra, todos vão celebrar com ele. Então, todos vão jubilar, né? Vão regozijar com ele. Lá em Efésios é um texto muito interessante, porque fala a respeito do casamento. Mas o casamento, eu sempre digo que ele é muito mais espiritual do que muitas pessoas pensam. Veja o que diz Efésios 5, versículo 25 ao 27. Diz assim: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, aleluia, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo, aqui ó, Paulo está unindo uma coisa com uma outra. O que ele diz para os maridos? Amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Então ele descreve como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja se entregando por ela, para quê? Quem é que santifica? Cristo. Quem é que purifica? Pela lavagem da água, né? Pela palavra de Deus. É Cristo. Para quê? Para apresentar uma igreja gloriosa para o Senhor. Então é Cristo, nós estamos unidos com Ele. Por isso que nós temos que acreditar, né, fielmente nisso. Cristo, Ele veio, morreu, nos justificou, nos deu a salvação. Mas também, por conta disso, nos tornou